Boa noite, gente. Nós estamos de volta na comunidade Mente de Fé com um novo ano, um novo módulo, um novo tema e um novo início, né? Talvez um novo ciclo para muitas pessoas, já que a gente tem esse vínculo forte com o calendário e começar janeiro, sabe? Eu tenho essa sensação de que janeiro é um mês cheio de energia, de disposição em melhorar, em mudança. É igual a dieta que começa na segunda-feira, eu acho que o novo começa em janeiro, né? E aí, por isso, quero agradecer as alunas que estão aqui presentes ao vivo, porque são alunas que já adquiriram a devocionalmente de fé e também já começam um novo hábito, né, da leitura diária, de uma mensagem todo dia, de um estudo, né, de uma aproximação com Deus também através dessa leitura. E quem ainda não adquiriu, fico à disposição, pode me chamar pelo Instagram, mas fato é que começo de ano traz essa ideia, né, do novo. Por isso eu decidi começar e recomeçar depois das nossas férias a nossa comunidade com esse tema, vivendo o novo. E essa aula vai ser uma aula, ela não vai ser extensa, ela vai ser uma aula objetiva, porque ela tem a finalidade de falar sobre a relevância do tempo no novo que a gente quer viver. Então, hoje vai ser a primeira aula desse assunto, depois a gente vai ter mais aulas desse assunto, porém, a princípio, eu quero começar falando sobre a importância do tempo. O que é o tempo? Né? Essa comunidade, esse encontro que a gente faz aqui toda quarta-feira, e quem assiste depois a aula gravada, assiste cada um no seu tempo e tudo mais, esse lugar, esse espaço, esse grupo que a gente pertence, é um grupo que tem a finalidade de melhorar a vida. A gente está aqui para aprender a viver uma vida de qualidade. Essa é a finalidade maior da comunidade Mente de Fé. Ela nasceu para isso. Ela nasceu para que a gente possa juntos entender como é melhor a vida quando a gente fortalece a mente e quando a gente vive com fé. Então, o tempo, ele tem uma grande relevância nesse aspecto, porque o tempo, ele é muito contraditório nos dias de hoje. A gente nunca tem tempo para nada, a gente está sempre com o tempo corrido, a gente quer sempre antecipar o que ainda virá no tempo futuro, a gente vive de tempo passado, a gente reclama de tempo. Ontem mesmo eu acordei à noite. Aí eu entrei no Instagram de uma pessoa que eu sigo que fala sobre leitura, sobre livros, ele sempre está indicando livros. Ele falou: quer aprender como absorver 100% dos livros que você lê? Eu falei: uau, eu quero. Só que eu não consigo absorver 100%. Claro, gosto de ler, leio, extraio uma lição, absorvo uma parcela, mas 100% achei muito exagero. E aí eu coloquei lá, né, que sim, eu quero aprender a absorver 100% de um livro. E aí ele disse assim: "E o que te impede hoje de ler mais do que você já lê?" Aí eu respondi: falta de tempo. Então o tempo, ele meio que determina a nossa vida. A gente usa uma grande parcela de tempo para o trabalho, usa o tempo que resta para a família, usa o tempo mínimo para o nosso próprio benefício, para olhar para a gente, sabe, como pessoa, como indivíduo, né? A gente vai deixando as coisas inverterem a ordem, de repente, estamos aí, no mundo acelerado, querendo resultados, querendo fazer acontecer, querendo alcançar algum patamar, querendo alguma resposta, querendo, o tempo passando, e aí a vida acaba se perdendo no tempo. E a verdade é que há tempo certo para cada coisa. Entender isso é muito significativo para a tua vida de qualidade. Se não aconteceu agora, agora não é o tempo certo para isso. Se não aconteceu lá atrás, é porque lá atrás não era o tempo certo para isso. Se talvez não aconteça aquilo que você espera da forma como você criou a expectativa, talvez nem lá na frente seja o tempo certo para isso. Não talvez da forma como se espera que seja. Mas eu não quero desmotivar aqui o pensamento de esperança e de sonho e de desejo. Não, até quero usar essa palavra desejo
como um exemplo nessa aula de hoje. Se há tempo para cada coisa e tempo certo, há alguém regendo esse tempo certo. No final dessa aula, você vai entender melhor da onde vem todo esse conteúdo que eu preparei para vocês. Vocês vão ver, não é nada da minha cabeça. Isso aqui tem base. E essa base vem daquele que rege o tempo. O próprio Deus, ele está regendo, ele está cuidando das coisas para você. Ele está determinando qual é o tempo certo para cada coisa. E há esse tempo. Então, nós, como pessoas que têm sede de viver, de ver as coisas acontecendo, se concretizando, e essa ânsia de já chegar lá e de repente já está no resultado que se espera, a gente se perde no tempo. Vocês aqui com certeza já assistiram aquele filme do Adam Sandler que chama Clique. Esse filme é um exemplo do mau uso do tempo. O personagem principal ganha um controle remoto que ele pode controlar a vida dele. Ele vai acelerando, ele vai pausando, ele vai mudando, ele vai dominando e manipulando as situações do tempo a ponto que ele acelera para os resultados que ele quer. Ele quer a promoção, ele acelera lá. Aí quando ele volta para casa, os filhos cresceram. Ele perdeu a infância dos filhos porque ele buscava promoção no emprego. E aí, um dia, ele está lá no escritório que ele sonhou, naquela sala toda sofisticada, e de repente ele descobre que ele já não tem mais o pai, porque o pai morreu e ele perdeu. O tempo passou, ele não viveu. Ele não viveu o que tinha valor, o que era importante. Ele não viveu os tesouros da vida dele. Ele simplesmente acelerou o tempo para o tempo passar. E a gente não é muito diferente desse personagem do Clique. A gente acelera mentalmente. A gente quer logo estar com o corpo ideal. A gente quer logo estar ganhando tanto em salário. A gente quer logo tanto de reconhecimento, ou tal status, ou tal tipo de relacionamento, ou tal tipo de resultado. A gente quer logo estar lá. E a grande sacada do tempo é aceitar que cada coisa tem o seu momento certo para acontecer. E amar esse tempo agora, do jeito que é, do jeito que você está, é um ato de sabedoria que faz a sua vida ter mais qualidade. Você vive com mais qualidade quando você entende que se não está acontecendo aquele resultado agora, é porque agora não é o tempo certo. E aí, o que eu preciso para viver esse agora? Bom, eu falei da palavra desejo, porque desejo é algo que a gente acaba criando. Né? Nós temos o desejo de entender as coisas que já aconteceram. Temos esse desejo. Mas aqui eu quero que vocês diminuam a importância dessa palavra desejo. Como se desejo fosse algo superficial. Sabe, eu tenho o desejo de tomar um sorvete. Pronto, tomei o sorvete, meu desejo passou. É tão superficial quanto. Nós temos acesso ao desejo de entender o que aconteceu. Mas é só o desejo. Por que, que eu passei por aquele trauma lá atrás? Por que, que eu vivi aquele relacionamento que não foi saudável para mim? Por que, que eu errei daquele jeito? Por que, que eu não pensei diferente? Por que, que eu não falei de outra forma? Por que, que eu não tomei outra atitude? Por que, que eu não fiz outra faculdade? Por que, que eu não fiz a faculdade que eu queria? Por que, que eu abri mão daquele emprego que eu gostava? Por que, que eu deixei para trás a segurança que eu tinha? Aí é só o desejo. E esse desejo, ele é permitido para nós. Nós temos permissão de ter o desejo de entender o que aconteceu. Nós temos permissão de ter o desejo. Tanto com o que aconteceu, quanto com aquilo que ainda vai acontecer. Então, veja, aqui a gente muda a frase. Também temos o desejo de entender as coisas que ainda vão acontecer. Mas é só um desejo. Lembra, as coisas acontecem no tempo certo.
O tempo certo é o tempo regido por Deus. Mas nós, humanos, nós, filhos de Deus, nós, criação desse Criador, nós temos desejo de entender o passado. Nós temos desejo de entender o que vai acontecer. E tudo que nos cabe é o desejo. Sabe? Esse ano de 2026, estava olhando no Google tudo que vai ter esse ano. Assim, de coisas que têm alcance, né, muito grande de outras pessoas, vai ter a Copa do Mundo, né? Porque o mundo para assistir os jogos de futebol. Então, a gente prevê a Copa do Mundo. A gente tem o desejo de saber como é que vai ser. Será que vai ser? Se vai ser ou não, a gente não sabe, mas será que quem vai ser campeão? A gente tem o desejo. Né? Outra coisa grande que acontece esse ano são as eleições, que tem alcance também de muitas pessoas. De repente, em outubro, tudo para, a gente quer saber quem é o novo presidente, quem são os novos governantes. E aí a gente fica naquela ânsia de o que será que vai ser, principalmente quem é muito ligado à política. Fica sempre com o desejo de entender o que está acontecendo, o que vai acontecer, qual é o resultado que vai ser. Ou será que eu vou ter algum benefício com esse resultado? Então a gente tem desejo de saber o que vai acontecer. Esse ano também está previsto novas tecnologias. Então a gente fica assim, nossa, mas será que já vai surgir alguma nova coisa muito fora do normal, uma nova IA, né? Um novo aparelho, um carro que voa? O que vai acontecer? Eu não sei. Mas existem as previsões, coisas novas virão. E a gente vai ter, no máximo, o desejo de entender o que virá. Só que a gente não tem acesso a saber. E é aí que entra o domínio que você tem da tua mente. Quando a tua mente for lá no futuro, você pode voltar e pensar: eu entendo que há um tempo certo para todas as coisas e aceito o meu presente. Se aquilo que eu sonho ainda não aconteceu, não é o tempo agora. Não significa que eu preciso desistir, não significa que eu tenho que abrir mão, não significa que eu tenho que recuar, significa que eu tenho que talvez confiar mais de que o melhor vai acontecer no tempo certo. Se o momento presente é um momento de crise, de conflito, de dúvidas, de preocupação, de insegurança, isso não precisa ser o que define o seu presente. Aceita que há tempo para tudo. Se eu, Mariana, escolher o que seria na minha profissão o mundo ideal para mim, eu já seria uma pessoa que vive de venda de livro, eu só recebia royalties das editoras, passaria o dia na praia com meu notebook aberto, escrevendo os novos livros que eu quero publicar. Bem sossegada. Esse é o meu mundo ideal. Atenderia de qualquer lugar do mundo, porque eu poderia atender online. Poderia palestrar em qualquer lugar do mundo, porque eu teria liberdade geográfica para isso. Esse seria meu mundo ideal. Só que esse não é o meu presente. E sabe, tá tudo bem, porque há tempo certo para tudo. E eu posso acreditar que esse tempo vai chegar. Isso não significa que eu estou me criando de expectativa. Pode ser que não chegue da forma como eu desenho, mas eu posso acreditar que em algum momento o meu trabalho, ele vai me levar em algum lugar que seja esse lugar de conforto como escritora, mas ainda não é. E tá tudo bem. Tá tudo bem porque eu amo o processo de esperar até que isso aconteça, da forma que vai acontecer, porque é só um desejo. O desejo de entender, será que vai acontecer? Mas veja, desejo não é definição. É só um anseio naquilo que já foi e naquilo que virá. Por quê? Por que é só um desejo? Porque Deus não deixa que a gente compreenda todas as coisas. Aí a gente não tem permissão. Nesse lugar a gente não acessa. A gente não tem acesso a compreender tudo. Então eu posso me questionar, por que eu vivi aquilo no passado? Foi tão traumático para mim, foi tão pesado. Eu tenho o desejo de tentar entender o que aconteceu no meu passado,
mas eu não tenho permissão de compreender todas as coisas. Talvez eu morra sem saber por que eu vivi aquilo, porque não cabe a mim compreender tudo. Também não cabe a mim compreender o que virá. Por isso a gente não tem acesso ao que vai acontecer. A gente prevê. O mundo prevê a Copa do Mundo esse ano. O Brasil prevê as eleições. Os profissionais da, da tecnologia prevêem novos produtos é, com novas tecnologias, mas é só o desejo de que aconteça. Não é a compreensão de tudo como vai acontecer e quando vai acontecer. Porque essa resposta final não nos pertence. E eu acho que é um alívio saber disso. É um alívio entender que nós temos permissão para ter o desejo de entender, porém não vamos ter compreensão de tudo. E não precisamos. E aí eu entendo também que Deus, ele não nos dá essa compreensão de todas as coisas justamente para que a gente possa confiar nele. Porque se a gente confia, a gente não precisa mesmo saber. Se você confia no que ele preparou para você e que você ainda vai viver de bom, se você confia, você não precisa compreender todas as coisas. Se você confia que aquilo que você já viveu foi necessário para o teu crescimento, você também não precisa compreender todas as coisas. Ele não deixa. Ele dá o desejo, mas ele não dá a resposta final. Ele te deixa pensar, projetar. Por que foi assim? Como será amanhã? Mas ele não dá todas as informações para que você confie nele. Porque como você iria se entregar, depender dele e confiar plenamente se você já soubesse? Não teria motivo. Não tem motivo de você confiar se você já soubesse todas as respostas. Ah, eu sei tudo. 2026, nossa, vai ser o ano do meu. Eu vou deslanchar no meu trabalho. Meu relacionamento vai melhorar. Eu vou ter muito lucro. Eu vou conhecer tais lugares. Eu vou realizar tal sonho. Qual é a finalidade de saber o que virá? Não faz sentido. Não há propósito. Por quê? Porque somos pessoas criadas para simplesmente depender do Criador. Se a gente não depender dele, a gente não vai viver a fé. E depender é: acordei de manhã, eu não sei o que vai acontecer nesse dia. Eu tenho o desejo de entender as coisas que vão acontecer, ou seja, eu tenho a minha agenda, eu tenho a minha rotina, eu tenho a minha programação, eu acredito que eu vou cumprir o que eu me organizei para viver nesse dia. Mas eu não tenho certeza de nada, porque ele não me deixa compreender todas as coisas, porque ele quer que eu dependa dele. Percebe a diferença? Então, peraí, deixa eu responder uma aluna aqui que está falando que tentou entrar e não consegui. Deixa eu ver aqui se eu consigo aceitar ela. Bom, não sei se eu não vi, não aceitei. Vamos ver se ela entra de novo. Vamos lá? Ele nos dá o desejo, porque tudo vem dele, inclusive o nosso desejo. Mas ele não nos permite ter acesso a tudo que ele tem.
Bom, vamos ver se ela consegue. Se não, depois eu tento. Tudo bem até aqui? Tudo Só sim. recapitulando. Há tempo certo para tudo. O novo que a gente pode viver, ele vai ser muito melhor de ser vivido se a gente entender que há tempo para cada coisa. Depois, entendendo também que é natural, é humano ter o desejo de recapitular o passado, de trazer a memória, de recordar, de questionar o que já foi. É natural, é humano termos esse desejo e é permitido esse desejo. Queremos entender, sim. Também temos, como natureza humana, a necessidade de entender as coisas que virão, as coisas que vão acontecer. Temos o desejo, é parte da gente, essa necessidade, esse anseio. Inclusive, a ansiedade é uma emoção que vem do interesse intenso no futuro, desse interesse contínuo de como vai ser, o que vai ser, como será. E às vezes a gente nem percebe o quanto a gente vive no futuro. Eu não percebia o quanto eu vivia no futuro. Então, eu entendo quando você pensa, nossa, eu tô acelerada, eu tô eu tô me sentindo, né? Eu tô sentindo essa angústia de querer logo, de querer saber. Eu nem sei por que, que eu sinto isso. Tem gente que fala assim, eu nem sei por que, que eu sinto a angústia que eu sinto. E talvez não saiba mesmo, assim, a origem, a causa, mas pode ter certeza. Muitas vezes é sobre o pensamento estar em excesso, intensamente, naquilo que ainda vai acontecer. Uma vez eu atendi uma pessoa que ela disse assim: eu não sei por que, que eu tô tendo esse coração acelerado, essa taquicardia, essa coisa no peito, porque a ansiedade ela desperta bem aqui, né? No tórax. É aquela respiração ofegante, é aquele mal-estar, às vezes atrapalha o sono, o apetite, enfim. E aí ela tinha um filhinho bem pequenininho. E aí ela falou: eu não sou ansiosa. Eu não sou ansiosa com o meu trabalho, eu entendo meu trabalho, eu não sou ansiosa com a minha família, eu entendo, nananã, eu não sou ansiosa com as minhas coisas. E daí a gente chegou no filho. Mas o que, que você pensa sobre o seu filho? Ah, eu morro de medo que aconteça alguma coisa com ele. Ah, eu morro de medo que ele cresça e se torne um adulto que não é esforçado, que é acomodado. Ah, eu morro de medo que ele não queira fazer faculdade. Ah, eu morro de medo que ele ande com pessoas erradas. E aí veio a resposta. Qual é a causa da sua ansiedade? Você pode ter controle em várias áreas da vida, mas se tem uma área que te anseia saber, querer saber, ou seja, a pessoa que tem um filho pequeno anseia saber o que será desse filho na vida adulta, na adolescência, mais para frente, está criando a própria ansiedade. E por isso tem muita gente que nem percebe, porque não tem essa não investiga exatamente aquilo que tá produzindo essa ansiedade, que tipo de pensamento está produzindo. E é por isso que tem que prestar atenção. Porque no final, gente, a resposta vem de um único lugar, não tem outro. Não tem outra fonte, não tem outro lugar que possa ter tudo dentro do controle, além de Deus. E Ele não nos dá permissão de compreender todas as coisas. Então, olha só, como é mais como é mais confortável pensar assim. Eu não entendo por que está acontecendo isso comigo. Eu não entendo por que eu estou passando por esse problema. Eu não entendo por que eu estou vivendo esse conflito. Eu não entendo. Mas não é para eu entender. Eu não preciso, porque Deus não me dá esse acesso. E se Ele não me dá, eu respeito e confio que Ele, regendo todo o tempo, Ele sabe o momento certo em que eu vou ter isso. E geralmente, posso falar, tempo certo, que a gente recebe aquilo que a gente ansiou por tanto tempo.
por tantos anos, às vezes, é quando a gente deixa para lá, sabe? É quando aquilo deixa de ter tanto poder sobre a gente. É quando aquilo deixa de ser tão relevante. E eu lembro que quando eu lancei meu primeiro livro, Use a Mente a Seu Favor, eu mandei para um monte de gente famosa. Um monte. Eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas só um resumo. E eu lembro que eu mandei para o Joel J, para o Thiago Nigro, para o Thiago Brunet, para o Pablo Marçal. Eu lembro que eu ia para São Paulo com meu carro, descobri o endereço deles no Google e eu levava numa caixinha com uma dedicatória para eles falando por que eu queria isso, qual que era o meu interesse. Meu interesse unicamente era que eles divulgassem na rede social deles o meu livro e a partir deles meu livro viralizasse. Eu queria usar eles para eles serem um canal de divulgação de graça para mim. Essa era a minha mentalidade. Na época eu achava assim, nossa, eu sou muito estrategista, né? Que ideia inteligente. Quem vai pensar nisso? Quem vai fazer isso? Quem vai ter esse trabalho que eu tô tendo de ir para São Paulo? Bom, eu tinha e nunca nenhum. Eu mandei para vários. Eu tô falando aqui metade dos nomes que eu mandei, mas nunca ninguém fez isso. Nunca. Ano passado, lanço meu terceiro livro, Mente de Fé. E é um livro que eu não tenho interesse nenhum, assim, sabe? Esse livro foi muito obra de Deus mesmo, porque eu não tenho interesse nenhum mesmo que ele seja, não tem interesse para mim, sabe? Tem interesse que ele seja realmente um canal de aproximação das pessoas com Deus. Mas aí, mando meus livros para uma escritora que eu admiro, com o único objetivo de que eu queria me conectar com ela. Sabe, eu me identifico, eu gosto dos livros dela, ela fala a mesma linguagem que eu, e eu falei, nossa, é uma pessoa tão legal, vou mandar meus livros de presente. E aí, eu já estava desencanada, eu não tinha interesse nenhum, de verdade. E ela foi a que mais divulgou meus livros, sabe? E aí eu já fui no podcast dela, depois eu fui de novo, sabe? Assim, já tive uma troca, uma interação, ela já veio na minha casa, ou seja, de repente, no começo do ano, eu lia uma escritora que eu admirava, no final do ano, ela era minha amiga, comendo na minha casa, comendo pizza. E aí eu falo, olha como Deus é incrível, há o tempo certo para cada coisa. Se isso tivesse acontecido lá atrás, lá há 5 anos atrás, quando eu fiz o primeiro livro, que eu queria que ele fosse famoso, eu não estava preparada para isso. Eu ia me sabe? Eu ia me ensorbebecer. Sabe o que é ensorbebecer? É ser soberba. Eu ia me auto-vangloriar, sabe? Eu ia ser um perigo. Agora, até outro dia, ela me mandou de presente uns livros dela que eu não tinha lido ainda, e ela falou assim, eu falei para ela assim, sabe? O nome dela é Roberta. Falei, Roberta, quando eu te mandei meus livros, eu já fiz muito isso no passado de mandar meus livros com interesse de que alguém famoso me divulgasse. Mas eu te garanto que não foi o caso com você. Eu não te mandei para que você me divulgasse. Ela falou, eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza, porque desde que eu te conheci, ela falou, eu vi que você não tinha não tinha uma amizade de conveniência comigo. Ela falou, eu senti verdade e eu quero estar perto de você, porque eu quero estar perto de pessoas que trabalham para Deus. E essa foi a maior resposta de Deus para mim, sabe? Eu não tenho vaidade nenhuma nisso, mas eu já tive. Há tempo certo para cada coisa. Eu posso querer entender por que eu fui daquele jeito no passado, eu posso querer entender o que será de mim lá no futuro, mas eu não vou ter acesso a compreender tudo porque quem manda no tempo é Ele. E Ele te conhece. Ele sabe o tempo ideal para que as coisas aconteçam para você. E aí, considerando tudo que eu já falei até aqui, eu quero te apresentar da onde vem esse conceito. Mas da onde vem isso, Mariana? Quem é o estudioso que chegou a essa conclusão? Bom, estudioso, ele se chama Salomão. Ele escreveu o livro de Eclesiastes. No capítulo 3, no versículo 11, está escrito exatamente isso que a gente falou até aqui. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as coisas que ainda vão acontecer. Porém, ele não nos deixa compreender completamente o que ele faz.
O dia que eu li esse versículo falou comigo como se fosse o próprio Deus falando em voz alta. Ele marcou o tempo certo. Ele nos deu desejo. Veja que é essa palavra, desejo, de entender o que já foi e de entender o que ainda vai ser. Porém, apesar do desejo que ele nos permite, ele não nos deixa compreender completamente. Completamente é o que? O todo daquilo que ele faz. Esse versículo, esse versículo responde como podemos viver o novo, esse momento presente. Eu não estou falando sobre o ano todo, estou falando sobre o agora. O que eu permito agora na minha mente. O que eu decido agora fazer por mim. O que eu renuncio agora para o bem da minha, para o meu próprio bem, para o bem das pessoas que estão próximas a mim, para o bem comum. Quando eu li esse versículo, parecia que eu estava ouvindo em voz alta. Foi muito marcante o que eu vivi nesse tempo. Foi muito marcante poder entender uma coisa que é tão óbvia, porque não é óbvio. É óbvio que nós não vamos compreender tudo completamente, mas também é tão comum que a gente queira dominar, ter controle, assumir, tomar frente, ser líder, resolver, tomar partido, sair em defesa de algo. É tão comum. Então, por que não viver a vida real, a vida de agora? Se é um tempo de espera, se é um tempo de colheita, se é um tempo de plantar, se é um tempo de deserto, se é um tempo de, como a gente falou no último módulo, né? Dessas fases. Não importa que tempo seja, é o tempo certo que Deus determinou para que a gente viva. E amar esse tempo novo, que ele permite que a gente tenha um olhar novo para a nossa vida hoje, para o nosso presente. Viver o novo é olhar de uma nova forma aquilo que você já é, aquilo que você já vive, aquilo que você já conquistou, aquilo que você ainda almeja. Olhar de uma nova forma. Isso é viver algo novo. Então, resumindo esse versículo, eu vou colocar cada parte que a gente já trabalhou aqui nessa aula de hoje. Como eu falei no primeiro slide, Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Fechou? Aceita essa verdade, esse fato. O tempo não está no nosso controle. No máximo, a gente tem controle do despertador que a gente liga no celular para acordar amanhã cedo, para tomar o remédio na hora certa, para marcar aquele compromisso. O máximo que a gente tem de comando sobre o tempo é quando a gente lembra o tempo, o relógio, de nos despertar em alguma circunstância. Esse é o nosso máximo. Agora, o tempo, o dia, a noite, as estações, os ciclos, os processos que a gente vive, isso não está na nossa mão. Deus tem e ele marcou. Ele registrou o tempo certo para cada coisa. E aí vem aquela palavra, desejo. Mas ele deu um acesso ali, parcial. Ele deu um pedacinho de algo para nós. É o desejo. Do quê? De entender o que já aconteceu e o que vai acontecer. Então, é como se ele não deixasse a gente também totalmente inerte ao tempo. Ele não deixa com que a gente também fique ali, sabe, sem informação nenhuma. Como eu falei, a gente tem o histórico, a gente volta e lembra o que já viveu, a gente prevê o que vai acontecer, a gente prevê que o verão é calor. Mas é uma regra? Deus
é quem marca o tempo, é ele que comanda as estações, é ele quem tem controle do vento, da chuva e de tudo. Então, se ele quiser que não seja calor no verão, é ele quem manda no tempo. Porém, como nós temos o desejo de prever, nós prevemos que vai ser calor, prevemos que o inverno vai ser frio, prevemos que na primavera vai florescer, prevemos que o outono as folhas vão cair, prevemos. Prevemos que haverá Copa do Mundo, que haverá eleições, que haverá mudanças, que haverá paz, prevemos que haverá guerras, conflitos, que haverá justiça. Eu não sei, só prevemos. Temos o desejo, ou seja, Deus, ele nos dá a capacidade de, em uma pequena proporção, termos consciência das coisas. Então, eu tenho consciência do passado, eu tenho consciência do que pode ser de futuro, mas eu não tenho acesso a tudo, a 100%. Eu não tenho todas as respostas, porque isso não pertence a mim. É só um desejo. Mas é como se ele nos desse essa pequena parcela para não nos deixar tão de fora assim, sabe? Da história. É para nos incluir. Então ele nos inclui. Ó, você pode querer entender, não tem problema. Isso é uma capacidade que eu te dou. Porém, concluindo, ele não vai deixar você compreender completamente o que ele faz. E esse é o tipo de versículo que explode a minha mente, sabe? Que me traz respostas. E assim que eu li, eu pensei em trazer isso para vocês. Assim que eu passei aquela manhã toda, sabe? Assim, dissecando mesmo cada palavra dessa frase. Veja, é uma frase. Tem o começo e o fim da frase. Esse versículo, que é uma frase, me responde tantas coisas. Não tem por que você sofrer com o que já foi. Não tem por que você ansiar pelo que vai ser. Não tem. Porque o acesso disso é limitado para todos nós. O acesso a esses lugares ou a essas respostas é limitado. Por isso, aceitar, amar a vida como ela é agora, hoje, entender que isso não compete a você saber. Traz alívio, traz segurança, traz conforto de falar, poxa, eu não preciso mesmo, sabe? Essa é a minha resposta de hoje. Eu, eu, eu amo escrever livro, amo. Mas um dia, será que eu vou ser uma escritora de uma grande obra que vai ser reconhecida mundialmente? Não sei. Tenho o desejo de imaginar, mas amo tanto esse Deus que marca o tempo e que não me deixa compreender completamente o que ele faz, que eu só confio a ele. Confio a ele aquilo que eu gostaria de viver e amo o fato de eu não viver isso hoje. Amo o fato de não viver essa realidade que eu desenho aqui hoje. Se vai acontecer ou não, não tenho essa resposta e não me compete a ter. Mas hoje, no meu presente, com essa limitação de entender o que acontece no futuro e no passado, eu amo entregar para ele, porque ele sabe completamente tudo o que ele faz. E ele é o dono do tempo. E a mim cabe adorá-lo enquanto espero, enquanto vivo o presente, enquanto amo a vida como ela é hoje. E por isso, quero te convidar
a dar um print nessa tela e colocar essa imagem, esse texto, em algum lugar que você possa se lembrar todos os dias. Lembrar que o tempo certo para cada coisa existe. Existe o tempo que você ainda vai viver algo extraordinário, assim como lá atrás você já viveu. Existe o tempo em que você pode aprender com algo de uma forma boa, de uma forma que você vai transformar a sua mentalidade, você vai modificar a tua vida, você vai sair daquelas crenças que te travavam, vai ter o tempo para você viver tudo isso, mas você não precisa saber como, quando e onde vai ser. Você só precisa confiar que ele sabe o tempo certo para cada coisa. E ele é o dono do tempo. Por isso a gente não vai compreender tudo. Mas a gente sabe em quem confia. E confiando, a gente abre mão, a gente renuncia à necessidade de entender tudo. Não precisamos saber se vai acontecer ou não. Não precisamos ficar também resgatando o que já foi. Precisamos hoje viver o novo que ele nos permite agora. Renunciando à necessidade de entender, entregando para ele. Ó, Deus, não estou entendendo nada, mas eu não tenho que entender mesmo, porque o Senhor é o dono do tempo. O Senhor não vai me deixar saber mesmo completamente o que vai acontecer. E tá tudo bem, porque eu confio. Começo de ano, gente, é uma boa oportunidade para você treinar essa mentalidade de fé, de entrega, de dependência, sabe? Eu estava conversando com meu marido semana passada, começo de ano tem IPVA, IPTU, seguro do carro, 2 carros, né? Seguro de 2, escola para renovar, matrícula, mensalidade, 2 mensalidades. Gente, pensa num mês que a gente vive na fé, de verdade. E aí ele falou: é, nossa, quanta coisa para pagar esse mês, não? Quanto imposto, quanto compromisso financeiro a gente tem esse mês? Eu não sei como é que vai ser. E aí, eu lembro que eu estava indo para atender no consultório, no caminho, eu falei, Deus, eu não sei mesmo como é que vai ser, porque tem bastante coisa para pagar. Mas eu confio tanto que o Senhor vai prover um meio para isso, que o Senhor vai nos dar trabalho, vai nos trazer pacientes, vai nos trazer clientes, vai nos trazer compradores de livro, vai nos trazer serviço, palestras, qualquer coisa. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos dar meios de conseguirmos recursos para pagar essas dívidas. A ponto que eu falei, Deus, inclusive, eu vou até falar mais uma coisa. Eu marquei de cortar meu cabelo e eu não vou abrir mão de cortar meu cabelo. Parece uma vaidade, podia adiar meu cabelo? Podia, mas eu não adiei, porque eu falei, eu tenho certeza que nada vai faltar. Eu não sei como, porque eu não tenho resposta, eu não compreendo completamente o que ele vai fazer. Mas começo de ano é um bom mês para a gente treinar a fé, treinar essa entrega. Não sei como é que vai ser, mas eu sei que eu confio. E ele vai ter o tempo certo de fazer todas as coisas. E aí a gente vai lá, querer levar o pensamento para o passado. Ah, mas ano passado já passei aperto em janeiro. Ih, mas esse ano tudo vai subir, a inflação, o real e o dólar e nananã. Ué, como sempre foi. Ou a gente vive tenso, preocupado com o que será, baseado no que já foi, ou a gente vive compreendendo que não vamos ter acesso a essas respostas e o que importa de fato é confiar. Então, claro, eu não abri mão de cortar meu cabelo porque eu sei que não é algo caro, algo extravagante, mas não faço nenhuma loucura, claro, tenho nossas responsabilidades financeiras. Mas é um mês que a gente precisa de fato confiar, porque parece que o que a gente vai ganhar não vai ser suficiente para tudo que tem que pagar. É impressionante. Não sei se todo mundo passa por isso, mas a minha realidade é bem essa no começo do ano. E aí, tá tudo bem. Tá tudo bem, por quê? Porque eu não preciso compreender como é que vai ser. Talvez mês que vem eu olhe para trás e fale: olha que legal, deu tudo certo. E eu tenho certeza que vai acontecer. Porém, eu não tenho essa certeza absoluta e não tenho acesso completamente a todas as informações. Eu não sei como que
esses recursos vão surgir, mas eu sei que vão. E dentro dessa limitação é o que me basta. Saber que eu confio em Deus e esse Deus é um Deus que provê as nossas necessidades. Certo? Pessoal, vou desligar aqui. Já tiraram um print? Vou tirar para a gravação para a gente poder conversar um pouquinho. Boa noite para quem assiste a aula gravada. Até a próxima.